A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Brasil! Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado, e começamos mais um programa Informação e Cidadania. Ao meu lado, professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. É um prazer estar aqui de novo, junto com você, né? E trazer algumas informações para a nossa população. A gente ficou um tempo aí meio que estudando algumas coisas, algumas mudanças, né? Mas hoje nós resolvemos vir, dia do trabalho, parabenizar a todos os trabalhadores, né, pelo seu dia. Aliás, não é apenas um dia, esse é aquele que se tira para comemorar. Mas o Dia do Trabalhador é todo dia, inclusive sábado e domingo. Né? Tem muita gente que trabalha no sábado e no domingo, no feriado. Então, meus parabéns para todos os trabalhadores de todos os dias, Wanda. Como tem bastante tempo que a gente ficou meio ausente, né? A gente vai trazer algumas informações sobre Barbacena, principalmente sobre Barbacena, que é a nossa cidade, o lugar onde nós moramos, né? E onde nós realmente devemos procurar saber o que está acontecendo em nossa cidade, de coisa boa e de coisa ruim também, porque nós não estamos isentos dessas coisas ruins, né? Que algumas pessoas acham ser boas, né? Mas infelizmente não são, e nós estamos aí para falar sobre transporte público, sobre as festas, né, que estão tendo em Barbacena. Eu e o Vando, nós temos a mesma opinião sobre festa, nós não somos contrários a nenhum tipo de festa, nenhum tipo de lazer para a população, né? Porém, tudo tem que ser medido, né? Tudo tem que ser regrado, para que não falte, sobre de um lado e não falte de outro, que talvez seja essencial, mais essencial, né, para algumas pessoas. Então, nós vamos falar das festas, dos contratos, né, alguns contratos referentes a essas festas. Temos aí uma repetição dessas festas. Asfalto, né? Como é que está a sua rua? Como é que está o asfalto aí da sua rua? Afinal de contas, já se foram 2 anos e meio quase, né? E muita coisa está como antes. E não está com jeito de mudar, né? Pelo menos por enquanto, a gente não vê, eu não vejo, pelo menos na minha opinião, eu não vejo possibilidade, né? Até mesmo condições para que isso mude. Até mesmo porque nós já ficamos sabendo que o município está sem dinheiro, né? Foi a fala do próprio prefeito, né? Quando precisava de muito recurso para poder recuperar dos danos das chuvas, né? Então, realmente, 200 milhões não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, e realmente, para fazer tudo, não vai dar, mano. Isso daí, você que está chegando agora, uma excelente noite para você, essa noite gostosa de feriado aqui na cidade de Barbacena. E hoje no programa Informação e Cidadania, como o professor Carlos já disse, bastante notícia. E falar para todos que acompanham também o nosso trabalho, o programa Informação e Cidadania, que nós estamos mudando o formato do programa. A gente está finalizando o estúdio de podcast, ou muitos gostam de chamar também, professor Carlos, de videocast, né? Porque seria o podcast era antigamente só o áudio. Então, hoje a gente continua chamando de podcast, mas seria o videocast. A gente está mudando o formato, finalizando o estúdio, e também vamos mudar o horário também. A gente vai passar essas informações para você
até um dos motivos que a gente diminuiu o número de programas, porque o professor Carlos está dando aula de segunda a sexta, não é isso, professor? Até tarde da noite. Não é de segunda a sexta, não, Wanda, é de segunda a sábado. Mas à noite... De tarde e de noite, mas nós vamos dar um jeitinho de preparar isso tudo aí para o pessoal ficar bem mais... ficar mais atrativo o programa, né, mano? Para a gente poder ter um espaço só para a gente levar convidados, convidar também o nosso espectador, que às vezes queira participar um dia, poder participar com a gente, né? Então, mas a gente precisa de um espaço para isso, e é isso que a gente está finalizando aí, para que a gente possa realmente fazer essa mudança. Exatamente. Se o convidado for de fora, né, às vezes não pode vir aqui na cidade, talvez a gente vai trazer esse formato, mas o novo formato, eu e o professor Carlos vai estar no mesmo ambiente, formato de podcast mesmo, como você está acostumado a ver o Flow, Inteligência Artificial e outros. Né? Os convidados que puderem, a gente vai fazer questão de trazer eles no novo estúdio do programa Informação e Cidadania. Vai ser aquela roda de conversa presencialmente, que vai ser bem bacana, professor Carlos. Com certeza. Ao vivo, com todo mundo junto, fica mais engraçado e mais divertido, né, mano? Graças a Deus, agora que acabou a pandemia, pode estar todo mundo juntos. Olha, 1 metro quadrado pode colocar umas 15 pessoas, agora não tem problema não. Isso daí. Vamos lá, então, vamos começar com a nossa prestação de serviço de sempre. O professor Carlos Custódio vai trazer para você as vagas de emprego. Então, vamos lá, mano. Hoje tem muita vaga de emprego aqui, viu? Tem bastante mesmo. Então, vamos aproveitar aí, você que está ouvindo, né, e aquela vaga que mais se identificar com você já está acostumado a trabalhar naquela área, corre no Sinuai ou entra no site do Sinuai Barbacena e faça lá a sua inscrição para você poder concorrer, né, a essa vaga. As vagas hoje são abatedor e matadouro, armador de ferragem na construção civil, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, costureiro de máquinas industriais, costureiro de máquinas industriais, de novo, porque numa empresa tem 6 vagas, na outra tem 2 vagas. Cozinheiro, em geral, eletricista de iluminação pública, empregada doméstica, motofretista, magarefe, motorista de ônibus rodoviário, operador de caldeiras, operador de câmara fria, operador de sistema de refrigeração, terapeuta ocupacional e vendedor pracista. Então, essas, Vando, são as vagas do Sinuai Barbacena, que está aí aguardando, né, a população, o trabalhador que está aí sem emprego no momento, lá e se candidatar e pegar uma vaga dessa aí, para sair feliz o ano que vem com o salário no bolso. Lembrando ao nosso telespectador que essas vagas são aqui para a cidade de Barbacena. Nós sabemos a grande dificuldade que é emprego aqui na cidade de Barbacena, um déficit muito grande, muita gente procurando o seu emprego, muitos jovens procurando o primeiro emprego. Infelizmente, Barbacena ainda não consegue gerar emprego, não consegue ter políticas públicas. Mas, devagar, vai surgindo algumas oportunidades. E você, que se encaixa em algumas dessas oportunidades, pode procurar, como o professor Carlos disse, o Sinuai Barbacena e tentar a sua colocação no mercado de trabalho, professor Carlos. Pois é, a mentalidade de Barbacena ainda é aquela: se não faltar emprego, tá bom, né? Não precisa sobrar. O bom é que sobre, que venha pessoas de outras cidades para trabalhar aqui, tragam dinheiro para cá, tragam novas culturas para cá. E a mentalidade tem que ser essa, não tem que ser só o necessário, né? O necessário, às vezes, costuma faltar. E aí, vamos passar para a próxima parte do nosso programa, vamos trazer uma notícia sobre inteligência artificial aqui para vocês, logo após a vinheta.
Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos, nós já vimos alguns filmes, né, e as máquinas assumiram o controle. E parece que descobriram uma caixa preta da inteligência artificial, onde elas estão aprendendo algumas coisas sozinha, coisas que elas não foram programadas para fazer. Será que a realidade dos filmes vai vir para a nossa realidade, professor Carlos Custódio? Wanda, eu acho que assim, um dia a gente fez um programa aqui que trouxe aquele veículo que está voando, né? Que no século XX os veículos iriam voar, né? Igual aquele desenho animado dos Jetsons. Mas parece que essa questão da inteligência artificial vai vir antes dos carros voadores, assim, em massa. Parece que vai chegar bem antes, porque tem algumas situações que vêm acontecendo, você vê que você consegue montar uma pessoa totalmente em outro lugar que ela realmente estava, e não fica parecendo Photoshop, né, mano? Fica parecendo realmente real, e isso é até perigoso, por isso que alguns lugares já está sendo proibido, né? Mas é o risco que se corre, né, mano? Tecnologia precisa e é um risco que se corre. Exatamente, professor Carlos. E a notícia que nós trazemos é que o chefe da divisão de inteligência artificial do Google, o nome dele é James Maneca, né? Ele afirmou que descobriram que com muito pouca informação sobre a língua oficial de Bangladesh, a Bengali, porque agora com as inteligências artificiais você pode traduzir tudo, fazer perguntas como no chat GPT, e a inteligência artificial vai te respondendo tudo. Então, que com muito pouca informação, a inteligência artificial aprendeu sozinha esse idioma, que ela não foi programado para estar traduzindo e já consegue traduzir, e ela não foi programada para isso. Eles estão chamando isso de caixa preta da inteligência artificial. E ao comentar sobre o assunto, o CEO do Google disse que essa capacidade do programa de inteligência artificial de gerar habilidades ou fornecer respostas de maneira inesperada é o que os especialistas estão chamando de caixa preta. O desenvolvimento da inteligência artificial acelerou bastante nos últimos anos. Grandes empresas de tecnologia estão investindo somas bilionárias para criar, como, por exemplo, chatbots como o BART, né, que é um dos mais famosos, do Google, e o Chat GPT, da OpenAI, da Microsoft. E aí, professor Carlos, foi perguntado para esses especialistas também se nós devemos nos preocupar com esse avanço da inteligência artificial. Ian Haggard observa que, embora novos chatbots, como o BART e o ChatGPT, pareçam uma tecnologia muito recente, eles são, na verdade, produto de uma década de pesquisa e de desenvolvimento. Né? No programa 60 Minutos, o CEO do Google foi questionado sobre o fato de os engenheiros não entenderem completamente como as coisas acontecem na caixa preta, mesmo com chatbots como o BART em pleno funcionamento. E ele respondeu ao programa: acho que também não entendemos completamente como funciona a mente humana, respondeu Sandra Pichel, que vê a chegada gradual da AI à sociedade como uma forma de se acostumar com ela. Acho que desenvolver isso precisa incluir não apenas engenheiros, mas também cientistas sociais, especialistas em ética, filósofos e assim por diante, toda a sociedade. Então, professor Carlos, cientista deu uma resposta aí que todos nós sabemos, né, que nós também não entendemos a mente humana. Né? Mas o humano é humano e a inteligência artificial não é humana e a gente não sabe até onde ela pode chegar. Mas é interessante essas entrevistas começarem agora, em pleno ano aí 2022, 2023, e a gente vê que realmente as inteligências artificiais estão aprendendo coisas que elas não foram programadas para saberem.
Pois é, mano. O humano, quando dá algum tipo de problema, né, na sociedade, você tem os mecanismos de isolar essa pessoa, né? Agora, um sistema desse conectado à internet pode fazer qualquer coisa ao redor do mundo, né? Então, acho que lidar com o ser humano, mesmo não conhecendo, mesmo a gente não conhecendo tudo ainda do ser humano, eu acho que é mais tranquilo, né, nessa comparação, eu acho que é mais tranquilo do que lidar com uma caixa preta dessa aí, que ele falou caixa preta porque ele não sabe aonde isso pode chegar, aonde isso vai parar, né? Então, realmente, é bem complicado. Mas vamos torcer para dar tudo certo e se não passar por um... o próprio cara lá, um analista lá, digitou lá, programou e esqueceu de avisar. Vamos considerar que é isso. Isso, e torcer para a inteligência artificial vir, mas vir realmente como uma coisa benéfica, que não tire empregos, né, que está faltando no mundo todo, e principalmente cidades menos desenvolvidas, que não têm política de geração de emprego, e que realmente venha para beneficiar e para ajudar. Pois é, aqui em Barbacena, a gente, pelo menos que eu saiba, né, a gente vê esse movimento de tecnologia aí, a gente não vê uma universidade aqui em Barbacena, um curso técnico, né, onde as pessoas possam se formar nessa área de tecnologia, né? Normalmente eles têm que sair de Barbacena, estudar e, com certeza, trabalhar fora de Barbacena. Sim, Então, as empresas de tecnologia, que foi dito por pessoas da administração pública atual, que traria, né, empresas de tecnologia para Barbacena, até o momento, nenhuma. pois é, nenhuma, e nem começou a preparar o pessoal para trabalhar nessas empresas também, né? Porque mesmo que elas venham, que eu não acredito muito, né, já teria que estar o pessoal fazendo um curso técnico, um curso superior nessa área, para poder trabalhar nessas empresas, e não chegar lá e colocar qualquer um, né? Não adianta isso. Então, é só para poder maquiar um pouco, mas realmente empresa de tecnologia vai precisar de pessoas muito bem preparadas e, infelizmente, Barbacena não está preparada para preparar esse pessoal. E se viu, e vamos já passar para o próximo quadro, e aí a gente continua. Porque se falou muito em startups, não, vamos preparar a cidade para receber startups, e agora nada, né? Então vamos lá, logo após a vinheta, vamos passar para o próximo bloco, o cargo-chefe aqui do programa Informação e Cidadania, política. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos Custódio, tem bastante coisa para a gente falar na política municipal. Você quer abrir com alguma coisa da política nacional, estadual? Mano, da Nacional tá ruim, né? Abrir falando que Nada de... tá ruim, né? Só que assim, o bom é que ninguém foi enganado, né? Todo mundo já sabia que ia acontecer isso, então ninguém está sendo enganado, né? Nada de novo, de grande relevância para que vai afetar a vida dos brasileiros por enquanto. O salário mínimo aumenta um pouquinho a partir desse mês agora, né? Aumenta já a partir desse mês de abril. É bem pouca coisa, professor Carlos, mas é um aumento que o brasileiro precisa ficar atento, saber que ele tem direito a esse novo aumento. E aguardar, né, na política essas CPIs que estão para ser abertas, e vamos ver o cenário, né, como dissemos aqui, nada por enquanto de relevante para trazer aqui para vocês que vai impactar a vida do brasileiro. É só lembrando que o aumento é válido a partir de hoje, né? Então a pessoa vai receber em junho, né? Referente a maio. Então, referente a partir de 1º de maio. Exatamente. Esse aumento já era previsto no orçamento do ano passado, né? 1.320 já era previsto. Então, realmente, o aumento não foi dado agora. Então, era um aumento previsto no ano passado. Ele só foi retardou um pouco esse aumento.
Isso, e é bom dizer que foi até estranho, né? Já não ter começado janeiro com esse 1.320 até o dia de ontem, o valor ainda era 1.300, correto, professor Carlos Custódio? 1.302. 1.302, isso. Tem os R$ 2 também. Então, aumentou mais R$ 18. Isso, agora foi para 1.320. E é um aumento acima da inflação, pouca coisa, mas né? Porém, a previsão para o ano que vem, mano, já é de um aumento igual estava vindo antes, lá desde o início do governo Bolsonaro, apenas para compensar as perdas, não tendo um aumento real do salário mínimo, já é uma previsão para o ano que vem. É importante falar para o nosso telespectador, né, o professor Carlos tem uma empresa de contabilidade que, mesmo com esse pouco aumento, afeta. Por exemplo, as contribuições aumentam também, correto, professor Carlos? Sim, porque igual o fundo de garantia de responsabilidade do empregador, né? Ele é 8% em cima do salário mínimo. Quando a gente fala 8% em cima de R$ 18, parece ser muito pouco, né? Mas em uma empresa onde tem 200, 100, 200 funcionários, né? Onde ele tem que fazer já o rateio das férias para poder ter um reserva, 13º, tudo isso vai impactar. E quem vai pagar essa diferença? Com certeza é a população, que eles vão repassar no preço final, né? O empresário, quem contribui com o INSS também, o novo valor já aumenta mais um pouquinho a contribuição. Sim, mas aí é o próprio funcionário que já vai fazer o pagamento, né? A não ser quando a empresa tem conta própria também, que paga diretamente. Sim, quem faz, por exemplo, quem é autônomo, né, faz a contribuição em cima do salário mínimo, independente se ele ganha o salário mínimo ou não, né? Ele vai fazer a contribuição em cima do salário mínimo. Então, para quem é autônomo, para quem é MEI, né, independente se ele realmente está ganhando aquele valor ali, vai ser, né, o percentual em cima do salário mínimo. O MEI é 5%, o autônomo tem a contribuição de 11% e a contribuição de 20%. Né? Então, é uma dessas duas opções para ele. Mas é sempre baseado no salário mínimo. E tudo, né, mano? O médico, na consulta, ele se baseia no salário mínimo. Né? Se tem um aumento, ele tem um aumento na consulta dele. E tudo isso vai ter um aumento. Por isso, porque a gente às vezes fala assim, poxa, poderia ter um salário mínimo aí de 4, 5 mil reais. Né? Nas condições que o país tem hoje, seria praticamente impossível pagar isso, né? E não conseguir repassar, porque a gente sabe que tem uma população ainda muito carente que não consegue ter um acesso a trabalho. Afinal de contas, o nosso número de pessoas desempregadas ainda é um número alto, né? Então, a gente não consegue atingir todo mundo. E se fosse um salário nesse patamar, né, e essas pessoas que têm menos condições seriam ainda mais afetadas por esse aumento. Perfeito. Então, em âmbito nacional, é mais isso mesmo que nós temos para passar para os nossos telespectadores de hoje. Vamos passar agora para municipal. Vamos mais rodar a vinheta aqui e... Vamos então ao quadro de política municipal. É o programa Informação e Cidadania, é um programa aqui da cidade de Barbacena, e nós comentamos a política principalmente da cidade de Barbacena, região, como você viu agora no quadro nacional e estadual, e agora nós vamos falar da política em Barbacena. Algumas coisas acontecendo que o cidadão barbacenense precisa ver e ficar de olho, e o primeiro fato que nós trazemos aqui, professor Carlos, é sobre o nosso querido Parque de Exposições, que agora realmente pertence ao município de Barbacena e que foi anunciado que o Parque de Exposições seria um parque de atividades permanentes. Então, eu dividi aqui na tela 2 contratos, espero que nosso telespectador esteja dando para ler aqui. Um contrato é de 30/3/2022, no valor de praticamente 4 milhões, como você pode ver aqui no extrato tirado do Diário Oficial do município.
e não foi concluído. E você pode ver que a empresa que foi contratada aqui é o Kodama. Professor Carlos, uma coisa que chama atenção, foi dito que a empresa não teve condições de terminar a obra por uma série de fatores, mas quando falaram da empresa, a empresa que o município contratou é o Kodama, não é nenhuma outra empresa. E quem é o chefe do Kodama, ou seja, o presidente do Kodama, é o prefeito de Barbacena, professor Carlos. Isso causa muita espécie, muita estranheza. Porque nesse caso aí não houve uma terceirização, né, Mano? Teve uma quarteirização, né? O município contratou o Kodama foi e contratou uma outra empresa. E ninguém entregou o serviço. Isso, mas aí a partir do momento, o ponto que a gente está trazendo aqui para o nosso telespectador, para o cidadão, é que o município contratou o Kodama. Então a gente não quer saber quem um Kodama contratou. O Kodama é o responsável. E ainda contratou com dispensa de licitação. E tem que ver se essa dispensa de licitação está seguindo todos os trâmites, que é inúmeros trâmites para você contratar um consórcio intermunicipal com dispensa de licitação. Mas são muitos e muitos trâmites para você poder contratar com dispensa de licitação, mesmo um consórcio intermunicipal. Então, professor Carlos, a partir do momento que eu contrato a empresa Professor Carlos para prestar um serviço para mim, eu não quero saber o que você vai arrumar. Eu tenho que ir atrás de você. Mas aí o que causa mais estranheza é que o gestor do município é o mesmo gestor do Kodama. É o mesmo grupinho, né? E aí, agora a gente não sabe quanto que foi pago desses 4 milhões, porque não foi feito praticamente nada. E aí, de 4 milhões, contrata uma nova empresa agora, que está o nome aqui, ó, JC Rodrigues Engenharia, como você pode ver aqui na nossa tela, meu amigo, minha amiga telespectador, pelo valor de R$ 1.121.079,01. E aí, professor Carlos? Antes se contrata um consórcio intermunicipal com dispensa de licitação. E agora faz a licitação e contrata uma empresa diretamente por um valor muito abaixo dos 4 milhões contratados inicialmente, e a gente não sabe quanto desse valor foi gasto pelo município. Pois é, Wanda. Algo de errado não está certo, né? Porque ou o Kodama estava cobrando muito por um serviço que não foi entregue, ou essa outra empresa, mano, vai vir fazer só o telhado no galpão que estava faltando, dar uma capinada, uma roçada, uma ajeitada, uma pintura de cal, aquela pintura mais barata que tem, entendeu? Dá uma maquiada por 1 milhão, né? E também não vai fazer nada. O estranho, mano, igual você falou, que ninguém sabe o que aconteceu, né? O que foi pago, o que não foi, né? Por que não foi pago, por que não foi feito. Porém, a nossa prefeitura, ela está com um hábito, eu não sei se é por responsabilidade dos secretários ou se é por responsabilidade do prefeito, de não informar nenhuma questão a respeito do serviço público. A respeito dessa obra aí, no dia 10/4, eu mandei pelo site da prefeitura, se alguém quiser o protocolo, eu até passo aqui para poder acompanhar. Eu fiz uma solicitação simples, amigo, e qualquer um que fizer a leitura sabe o que eu quero. Eu escrevi assim: venho, através da Lei de Acesso à Informação, solicitar as planilhas de medições e pagamento da obra iniciada no Parque de Exposição no início de 2022, com previsão de término em setembro de 2022. E agradeci. Já se passaram 20 dias, que é o previsto pela Lei de Acesso à Informação, e nada foi informado. Como várias outras solicitações, a gente já falou aqui, e eles não dão retorno nenhum. Eles nem para falar assim, infelizmente, essa informação é sigilosa, eu não posso informar. Beleza, já era uma resposta, né? Mas nem isso eles fazem. E aí, professor Carlos, vai caber aos órgãos de justiça verificar tanto essas questões dos contratos, como as questões de dispensa de licitação,
E fora disso, professor Carlos, tem que ver ainda se foi feita uma publicidade institucional falsa. Porque foi dito que o Parque de Exposições seria um parque de atividades permanentes. Publicidade institucional, ou seja, publicidade do governo municipal de Barbacena. E isso não está acontecendo. Então, isso pode ser considerado crime. Mas eu acho que aqui em Barbacena, com os nossos vereadores, mano, não vai acontecer isso. Eu estava um dia lá na Câmara, conversei com um deles lá, e ele falou que simplesmente ele não trabalha para a população, ele trabalha para o executivo, ele é da base do governo. Então, tudo que ele vota tem que ser da base do governo. Ou seja, pode até ser alguma coisa interessante para a população, mas desde que venha da base do governo. Se não for de interesse do governo, eu não voto. Ele falou simplesmente dessa maneira. Isso é um estelionato institucional. Quando você fala que vai fazer algo e faz a publicidade, gasta-se dinheiro em cima dessa publicidade e não cumpre o que foi falado. E aqui, então, para você que está chegando agora, muito boa noite no programa Informação e Cidadania. Na nossa tela tem os 2 extratos aqui, retirados do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena, onde nós estamos dando publicidade do contrato anterior do Parque de Exposições de 4 milhões, e agora foi feito mais um novo contrato, como está aqui na tela, por 1.120.000. Ou seja, essa obra vai para quase 5 milhões, né, mano? Porque até agora, se ninguém prestou nada, prestou conta de nada, eu entendo que gastou todo o dinheiro. Tem outra coisa, mano, essa primeira obra aí, ó, parte de instalação elétrica foi feita, luminárias foram trocadas, tem que ver se não foram roubados fios, roubado as luminárias do galpão que ficou destelhado, que estava com luminária nova. Tem que ver se essas luminárias não estragaram com as chuvas. Então, assim, além de não fazer até o final, o pouco que fez, talvez tenha perdido um pouco de dinheiro, né? Pouco não, muito dinheiro, por deixar para lá, simplesmente. Então, uma boa noite aí para o Rondinelli Humberto, né, que está dizendo, brincadeira, né? Boa noite para vocês, boa noite, Rondinelli. E exatamente, professor, quer dizer, agora vamos aguardar para ver como é que o Parque de Exposições vai ficar. Vai vir agora uma festa, né? E nós estamos aí para 2 anos e meio dessa gestão, e o cidadão não tem um parque de exposições com atividades permanentes, onde você pode ir lá e usufruir do parque. Pelo contrário, né, você pode se machucar se você for lá, que até o momento que estava aberta, a população estava podendo adentrar o parque, lá estava cheio de entulho, água parada, né, com esse surto de dengue, Barbacena sendo uma das cidades de todo o Brasil com mais casos de dengue. Pois é, mano. Inclusive, eu não sei hoje, eu não sei te falar hoje, mas até alguns dias atrás, o lugar onde tinha maior número de casos suspeitos é lá no bairro Santa Maria, do lado do Parque de Exposição. Será por quê? Será se o mosquito está vindo lá de João Paulo, do 9 de março, ou está vindo ali das baias que estavam lá sem telhado, cheio de água há muito tempo? Será por quê? Será se o município foi multado por ter água parada, deixar entulho, lixo? Então, tem que ver isso aí também. Aproveitar que nós estamos falando de dengue, professor Carlos, tocar num assunto aqui que foi me pedido aqui pelos agentes de combate à endemia e os agentes comunitários de saúde, que houve um reajuste para todo servidor municipal e esses servidores, mais de 200, não receberam esse reajuste, professor Carlos. Como servidor público efetivo, acho que estamos diante de mais um crime. O que você acha sobre esse assunto, professor Carlos? Pois é, mano. As pessoas que. Teve um dia que um rapaz foi lá no escritório para poder dar uma olhada lá na horta, na caixa d'água. Um rapaz de uma educação, mano, assim, pelo menos
daquelas pessoas que eu já encontrei de servidor público, o rapaz estava nota 1000, né, tratando a gente muito bem. E a prefeitura trata os seus funcionários, os seus colaboradores dessa maneira. Assim, eu não sei por que ela seleciona alguns para ter aumento, outros não têm. Outros têm alguns repasses que é por direito e não recebe. Aí eu não sei o que acontece com esse dinheiro que seria para uma coisa e não sei para onde vai. O aumento, o projeto de lei é bem claro, né, professor Carlos? É reajuste, né, de perdas inflacionárias, nem aumento de salário, não. É a recomposição de perdas inflacionárias que todo mundo tem direito. Como houve o aumento do salário mínimo ali, é todo servidor. Então, é um ajuste para todo servidor público e fica mais de 200 servidores públicos sem receber esse aumento. Pois é, mano, e assim, não é nem recomposição das perdas, não, porque foi bem abaixo, né? Mas, igual teve alguns vereadores que falaram, é melhor ter isso do que não ter nada, né? Para ele é muito fácil. Para alguns servidores sem ter nada. O que o servidor precisa fazer é procurar a justiça. Né? Os servidores que vieram até mim para falar dessa situação, o primeiro passo é procurar a justiça. A justiça vai dar causa ganha na mesma hora e retroativo ainda, desde que saiu a lei. Isso não tem a menor dúvida. Se são servidores públicos, o servidor público teve a sua recomposição, né? A gente falar no popular o aumento, não é aumento, mas vamos lá no popular, seja R$10, ele tem direito aos R$10. É servidor público como qualquer outro. Exatamente. Se é muito ou se é pouco, é dele, né? Então tem que entregar o que é dele. Sindicato não adianta procurar, né? Se a pessoa quiser fazer o trâmite bonitinho, né? Eu vou no sindicato para depois falar que eu não fui, mas realmente procura a justiça, né? Procura um advogado bom, que ele vai te orientar, vai falar assim, você vai ter que fazer isso, isso e isso, e nós vamos ganhar. E faça, né? Afinal de contas, a prefeitura, né, quem é o responsável por não pagar, ele tomou essa decisão baseada em alguma coisa. Né? Então, tem que se reverter isso aí, baseado na mesma condição que ele teve para poder não dar um aumento. Exatamente, professor Carlos. E por você falar em sindicato, vou falar aqui em primeira mão, né, que existe um grupo na cidade de Barbacena, que chama Grupo Unidos por Barbacena, do qual eu e o professor Carlos Custódio, que está aqui fazendo o programa, fazemos parte, que tem outras tantas pessoas que atuam nessa questão de ajudar a população de Barbacena, ajudar o servidor todo e qualquer um que procura o Grupo Unidos Barbacena. E muito em breve, talvez nesse mês de maio, no mais tardar, no mês de junho, nós vamos dar, né, o Grupo Unidos Barbacena vai dar uma entrevista coletiva na cidade para falar de algumas ações que o grupo tem feito, e dentre essas ações, existe diversas ações, até mesmo em âmbito judicial, professor Carlos, e que nós vamos falar em primeira mão em coletiva, que foi procurado prefeitura, foi procurado sindicato, e o sindicato, por exemplo, que tem a obrigação de tomar alguma providência para o seu associado, porque o associado ao sindicato, ele paga para estar ali sindicalizado. Então, tem requerimentos, tem uma série de documentações. E aí, em breve, nós vamos dar uma coletiva sobre isso, mostrando que alguns órgãos não tomaram providências, foram procurados, e isso tudo documentado, com requerimentos, tudo direitinho, e não tomaram nenhum tipo de providência. Em breve vai ter essa coletiva, porque o cidadão de Barbacena, o servidor de Barbacena, precisa ficar sabendo de tudo que acontece. E realmente o sindicato tem deixado a desejar, porque o servidor público que é sindicalizado, ele paga para ser sindicalizado e representado pelo sindicato. E acontece uma questão dessa, de servidores públicos ficarem sem receber o reajuste de salário, e até agora a gente não houve nenhuma ação por parte do sindicato, né? E ação concreta, não é ação de publicar em rede social ou falação, marcar uma assembleia, isso a gente faz aqui, né, professor Carlos? Qualquer telejornal faz isso. É dar notícia ou publicar em rede social. Precisa de ações concretas. Pois é, mano. A gente vê o sindicato muito inerte em muitas situações, praticamente todas as situações da prefeitura, né? Ele se cala quando a prefeitura fala assim, eu não vou dar, ele simplesmente, ok, muito obrigado, e o servidor é que fique para lá,
né, com o seu prejuízo, né, trabalhando, às vezes, né, sem estar com vontade, sem motivação para trabalhar, porque, na verdade, você fala, poxa, mas é R$ 10 a diferença de salário, mas é R$ 10 que é dele, né? É muito, é pouco, mas é dele. Então, esses R$ 10 pode deixar ele sem motivação para poder trabalhar. Porque, para quem fala assim, é pouco, porque, às vezes, esses R$ 10 realmente não faz falta. Mas, talvez, ninguém vive a vida do outro, né? Talvez, para esse outro faça. Isso, R$ 10 foi um valor simbólico aqui, né? Nós não fizemos as contas de cada servidor ter o seu salário, o reajuste é por porcentagem. Se eu não me engano, foi 5 ponto alguma coisa esse reajuste. Então, a gente noticia aqui e cobra, porque a gestão pública não pode cometer erros, né, professor Carlos? Senão, aí vira caso de justiça. A gestão pública, ela tem que cumprir a lei. Vou rodar uma vinheta aqui. No próximo bloco, a gente continua falando de política municipal. O professor Carlos vai falar do transporte público municipal de Barbacena. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos Custódio, tivemos o maior aumento do valor da passagem de ônibus na história da cidade de Barbacena. E foi dito, quando foi feito esse aumento, que estava dando esse aumento, mas que a empresa ia fazer abrigos, que a empresa ia colocar ônibus novos. E qual a informação que você traz para a gente? Foi cumprido isso? O valor da passagem está altíssimo, a empresa trouxe ônibus novos, fez os abrigos na cidade de Barbacena. Como está hoje? Nosso telespectador quer saber como está o transporte público municipal de Barbacena. Wando, é até triste falar sobre o transporte público de Barbacena. O ano passado, em setembro, eu vou contar desde o início para o pessoal entender. Quando teve uma primeira fiscalização de ônibus ali no centro, que prendeu, acho que 2 ônibus e coisa e tal, fizeram um alarde danado, colocou nas páginas da prefeitura, da imprensa de Barbacena, falando que os ônibus foram fiscalizados e presos. Então, fiz alguns questionamentos, né, sobre vida média dos ônibus, se os ônibus estavam com fiscalização, né, a vistoria em dia, se eles estavam recebendo multas, né, por causa dessas irregularidades, pneu careca, faltando para-choque, tudo isso. Eu fui perguntando, fiz uma lista de perguntas, mandei para lá, foi em setembro do ano passado. Não me responderam, para variar, né? Não me responderam. E a gente está vendo esses ônibus quebrando todos os dias. Do lado direito meu, aqui tem uma janela que dá para a rua, aqui, 14 de agosto. Dessa janela do dia tinha 2 ônibus quebrados à noite. Professor Carlos, a gestão municipal de Barbacena ela não está cumprindo a lei de acesso à informação, de dar resposta ao munícipe quando o munícipe vai lá e procura, porque não existe informações no portal Transparência, como você já disse, de valores de obras, medições, valores gastos, e também quando o cidadão aciona, que é um direito dele, a Prefeitura Municipal solicitando alguma informação, por lei ele tem 20 dias para te dar uma resposta, também não te deram a resposta sobre isso. Não, e no dia, não me lembro, acho que foi 22 de março, eu estive lá na CETRAN, junto com o secretário Lisboa, o Luciane e o Elton, que eu acho que é o subsecretário, não sei qual é a função dele ao certo. Conversamos na sala do secretário durante um bom tempo e dei a cópia desse e-mail de setembro de 2022 para que ele me respondesse. E ele falou que não se furtaria de responder desde que, né, a prefeitura ia entregar para o jurídico da prefeitura e se não houvesse nenhuma irregularidade, alguma coisa que não pudesse ser informado, ele me responderia. No dia 2 de abril, né, deu lá
os 20 dias e até hoje não tem nenhuma resposta de 2022. Não tem nenhuma resposta. Então, é por isso que eu estou falando que eu acho que é um problema sistêmico. A Secretaria de Obras não responde. A Secretaria de Trânsito não responde. A Diretoria de Cultura não responde de forma oficial. Eles me responderam de forma informal, né? Mas oficialmente não responde. Então, assim, parece que é sistêmico. Alguém deu essa ordem. Qualquer pedido de informação, não dê. É o que parece. Isso está na ouvidoria da prefeitura, né? Vamos aguardar. É crime, né? Então, professor, a passagem de ônibus está cara, não foi colocado ônibus novos para rodar na cidade, os ônibus estão quebrando, estão deixando a população na mão, e os abrigos de ônibus também, que foi dito, né, pelo prefeito municipal, foi dito, e tem vídeos dele dizendo isso, também não foram feitos. Não foram feitos, e os ônibus, só de você olhar, você vê a precariedade do ônibus. Um dia eu falei por conversas no Facebook, eu falei com Lisboa, né, o Washington, Lisboa. Deus queira que não aconteça, mas em algum momento alguém vai morrer por causa desses ônibus, desse jeito, e a culpa vai estar na mão deles. Não adianta depois falar. Eles falaram comigo, mano, que estava judicializado. Eu falei, gente, a gente sabe que a justiça no Brasil demora séculos. Né? Até a justiça resolver sobre esse caso, o pessoal vai andar no ônibus. Em que pé que está na justiça? Voltou para a gente. Teve um problema, voltou, ou seja, em termos de exemplo para a população entender, até entender o poder de vereador e da Câmara Municipal, quem quiser ler sobre isso, pode jogar no Google aí, a Câmara Municipal de Belo Horizonte está tramitando para rescindir o contrato do transporte público de Belo Horizonte, da capital de Minas Gerais. Em Barbacena, os vereadores estão inertes quanto ao assunto. Então, para fechar, para encerrar o assunto dos ônibus, professor Carlos, a gente passar para o próximo assunto. Então, mano, realmente não tem condições de continuar rodando com esses ônibus. São sucatas. A gente sabe que eles estão muito acima da média que é exigida pelo contrato. Né? A CETRANS fala que como que vai rescindir o contrato de um dia para a noite a população ficar sem ônibus? Eu falei, é simples, é só você já preparar uma outra empresa e quando você rescindir, essa outra já entra. Né? De uma maneira emergencial, alguma coisa desse tipo. Deve ter alguma coisa. Eu não tenho como eu ensinar para eles. Eles têm que fazer. Né? O problema é ficar nisso. Eu não posso, porque não vai ter outro, a população vai ficar a pé. Eu acho que o dia que eu vi que 2 ônibus quebrados, a população doida para ir embora para casa, era à noite. Era no horário de 6 e pouca. Doido para ir para descansar, tomar um banho e descansar. Tem que ficar esperando outro ônibus. Se ela souber que não tem, eu acho que ela nem se importa de andar uns 2 dias para colocar um ônibus melhor na cidade. E a passagem cara, né? Que dá uma... Você paga uma de ida e volta, ou seja, 2 passagens, dá uma porcentagem significativa do salário mínimo. E você pode ter certeza que daqui a poucos meses, aí, uns 2, 3 meses, vai começar a surgir assunto de aumento de passagem de ônibus. Você pode ter certeza disso aí. Vamos lá, nosso próximo assunto é plano diretor de Barbacena. Vamos falar disso logo após a vinheta. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos Custódio, todos nós sabemos que Barbacena precisa de um novo plano diretor, o plano diretor precisa ser refeito. Hoje até lei que o plano diretor ele seja feito novamente, né? Vamos colocar complementado a cada 10 anos, né? Porque você não precisa fazer tudo do zero, desde que você vá complementando conforme os anos vão passando, é evidente que as coisas vão mudando. Então, hoje até lei. Agora, muito se falou pela gestão de fazer o plano diretor,
mas devia ter falado que eles iam pagar para alguém fazer, porque não é possível que a administração pública não tenha condições de fazer um plano diretor. Eu quero colocar na tela aqui para você, meu amigo, minha amiga telespectador, extrato de contrato de prestação de serviço, contratante município de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria. Constitui o objeto do presente contrato, contratação de empresa de consultoria técnica especializada para elaboração do plano diretor participativo do município de Barbacena pelo valor de R$ 1.290.000. Professor Carlos, se a gente juntar os milhões que nós estamos falando aqui, que estão sendo jogados fora, daria para resolver todos os problemas do município de Barbacena. Eu acho que assim, a melhor coisa que tem é administrar uma cidade com bastante recurso. E eu não sei fazer, eu compro. Né? Eu não preciso nem contratar. Eu não preciso contratar o secretariado que tenha competência para fazer. Eu contrato a pessoa para fazer. E o secretariado fica lá só para bater palma para mim e falar parabéns lá no Instagram, no Facebook. Continue assim, está lindo. Né? Agora, esse dinheiro, esses valores aí indo embora para o ralo, né, é muito triste, porque muita coisa realmente poderia fazer. Quando a gente viu lá do posto de saúde, isso aí daria para reformar e deixar aí, acho que até mais de um, bem equipado, bem arrumado, mas não, tem que pagar para alguém que... Nesse contrato aí, Ivan, que a empresa iria fazer, acho que de graça, não tinha alguma coisa assim? Esse daí é da PPP. Ah, tá. É que nós ainda vamos trazer muito sobre essa PPP aqui ainda. Mas esse contrato ainda vai pedir a população para ir lá dar ideias, complementar, debater, audiência pública do plano diretor. Mas uma empresa está recebendo 1.200.000. Quanto que vai pagar para a população ir lá, então? A população vai lá de graça para a empresa pegar o que a população vai falar para montar o plano diretor. E a prefeitura, ninguém lá tem capacidade para a elaboração do plano diretor. Então, tem que pagar R$ 1.290.000, né, que está escrito aqui, para elaboração das minutas dos projetos de lei e legislação complementar. Isso, para mim, não vai dar um tapa na cara da sociedade. Porque você fazer campanha, ficar falando que tem que fazer um novo plano diretor, que vai fazer, mas o que você não falou que ia pagar para fazer, isso aí qualquer um faz. Correto? Mano, mas aí é só para poder fazer a minuta. Nós vamos acompanhar bem de perto essa questão do plano diretor para ver esse valor aí, que com 1.200.000 se constrói escolas, se constrói ginásios poliesportivos, que logo no próximo assunto nós vamos entrar nisso daí, desse dinheiro todo jogado fora. Se constrói unidade básica de saúde com R$ 1 milhão, se constrói mais um restaurante popular, que a fila lá do restaurante popular, professor Carlos, inclusive secretários e o prefeito de Barbacena disse que o restaurante popular é para quem está em vulnerabilidade social. O que a gente sabe que é uma grande mentira, que o restaurante popular é para todos, porque ele é pago por dinheiro público. E esse dinheiro é uma complementação de R$ 1 milhão. Então, daria para construir mais R$ 1 milhão. A gente passa lá por volta de 10h30, 11 horas, professor Carlos. Tem ali quase 100 pessoas na fila, o sol escaldante. Isso não é jeito de tratar as pessoas e fica se jogando dinheiro fora. Pois é, tem dia que é chuva, tem dia que é sol. Né? A pessoa, às vezes, tem 1 hora de almoço, ela fica 40 minutos na fila e ela almoça em 20 e volta para trabalhar. Realmente, ele não tem... como é que é? Gente que cuida de gente, né? Mas cuida mal, né? Cuida muito mal. E esse negócio da minuta aí, porque eu entendi que a empresa vai receber R$ 1.290.000 para captar as ideias das pessoas, ou de algum outro engenheiro, ou de alguém que for participar, e colocar isso num papel, né, fazer o projeto e falar assim, ó, aqui, ó,
eles mesmos não vão queimar o crânio para poder fazer o projeto, não. Ou seja, eles estão trabalhando igual o pessoal que redige ata. Né? O pessoal que trabalha redigindo ata vai falar que é um absurdo. Eles vão querer trabalhar por esse valor aí, ué. Impressionante, professor Carlos. Barbacena precisa, sim, de um novo plano diretor. Agora, você tem que contratar consultoria. Nunca se houve tanta contratação de consultoria como está havendo na atual gestão do município de Barbacena. E as pessoas que ali trabalham, não ter como elaborar o plano diretor, você tem que pagar R$1.200.000 do dinheiro do pagador de imposto, do dinheiro do município de Barbacena, que podia estar indo para outras coisas, para dar um material escolar para criança, para construir uma escola, para construir uma unidade básica de saúde, para construir uma UPA, para construir um CRAS, um restaurante popular, um ginásio, está indo embora da cidade para essa empresa, como o professor Carlos disse, pegar ideias da população ou pegar um plano diretor de algum outro município, adaptar para o município de Barbacena e entregar R$1.200.000. É bem complicado a situação da cidade de Barbacena hoje, professor Carlos. É muito fácil assim, ganhar dinheiro dessa maneira, viu? É muito fácil. Eu gostaria também de trabalhar igual eu trabalho, igual você trabalha, bastante, e ganhar muito dinheiro, assim, mas de uma maneira mais fácil. Né? Igual essa empresa aí vai ganhar, porque trabalhando muito realmente não dá dinheiro, não. Pois é, então vamos passar para o nosso próximo assunto. Encerramos aqui o plano diretor. Nós vamos trazer nos próximos programas de Informação e Cidadania mais sobre essa situação. Parece que o professor Carlos caiu ali, a gente vai aguardar. Então, você que está chegando agora, está assistindo o programa Informação e Cidadania, esse aqui é o extrato da empresa contratada para elaborar o plano diretor. Isso, na realidade, seria uma obrigação da gestão elaborar isso e não contratar uma consultoria para ensiná-los como fazer um plano diretor. Tá? E agora nós vamos passar para o nosso próximo assunto. Estou trazendo aqui para vocês e colocando na tela shows. Vamos falar dos shows do Arraiá BQ. Professor Carlos, deu uma caída aí, já voltou. Vou sair só para colocar na tela um extrato dos shows, mas nós vamos falar agora dos shows, professor Carlos. Pode comentar aí, por favor. Meu celular está travado, por isso que eu estou olhando para a tela do notebook. Mas pode comentar aí. Vamos lá, professor. Bom, André, realmente eu tinha visto uma publicação de um extrato de um contrato aí do Arraiá BQ, segunda edição, né? Segundo Arraiá BQ. Eu não sei se tem. Dia 8 de julho vai ser esse show, 2023. Né? E é um show que vem no ano passado, repetido, né? Repeteco. Pediram bis contra ao show. É o show do Fala Mansa, né? Que foi contratado aí pelo total de R$170.000 para fazer o show no dia 8 de julho de 2023, no segundo Arraiá BQ. Ou seja, ele veio ano passado, né, na festa do Arraiá BQ do ano passado, e voltou esse ano. Porém, no ano passado, mano, o contrato custou R$140.000. Ou seja, a Barbacena está pagando R$30.000 a mais para apresentar o mesmo show para a população. Né? Apesar de que, né, a Fala Mansa é uma banda conhecida nacionalmente, mas já não faz tanto sucesso hoje em dia como quando fez antigamente. Né? Então, o show praticamente é o mesmo. Né? E já está na tela aí, professor Carlos Custódio, meu caro amigo, minha cara amiga, telespectador aqui do programa Informação e Cidadania. São vários shows. Show de 50 mil, show de 100 mil, show de 70 mil. O que, se a gente juntar do ano de 2022 e já começando agora do ano de 2023, se a gente juntar Sonho de Natal e se a gente juntar algumas outras festas,
nós estamos falando aí de gastos na casa de quase 5 milhões de reais com shows. 2 shows que estão para acontecer, os extratos retirados do Diário Oficial do município de Barbacena estão aqui na tela para vocês. É o show do Fala Mansa, que vai acontecer no segundo Arraiá BQ, por 170 mil reais. E aqui o show do grupo Roupa Nova, pelo valor de 220 mil reais, no aniversário de Barbacena, está aqui programado para o dia 13 de agosto, né? Aniversário de Barbacena, dia 14 de agosto. Só aqui nós estamos falando de 400 mil reais aproximadamente. 400 mil reais dá para construir uma unidade básica de saúde. Professor Carlos Custódio, pode complementar o seu raciocínio. Já está na tela aí os extratos de 2 shows. Pois é, Wanda, eu estava falando que o mesmo show, né, do Fala Mansa, o outro show acho que ainda não tem, eu procurei aqui, não achei. Bem para lá do seu Calcinha Preta também, com superfaturado. E teve esse aumento, né, de 30 mil reais, que dá em torno de 20%, mais ou menos, 21% de um ano para o outro. Mano. Ou seja, o salário mínimo que a gente viu teve um aumento aí de 2% agora, né, para 1.320. A gente sabe que o show, com certeza, igual o ano passado, deve ser gratuito, troca de um quilo de alimento, um brinquedo, igual foi o ano passado. Mas mesmo assim, né, já que a gente vai gastar 170 mil, faz alguma coisa diferente. Paga bandas aqui do município, da região, né, que talvez dá para trazer um monte de banda por esse valor aí. Né? Só que não quer fazer festa. O negócio é fazer festa. Eu não quero ir feio na festa, eu quero ir com a roupa bonita. Né? Então eu vou bonito para a festa. Eu não quero ficar feio na foto. Então eu faço isso porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do contribuinte. Né? Então eu contrato por 30 mil a mais em relação a um ano para trás. Que aumentou tanto assim para que o show, né, aumentasse 30 mil reais? E aí, professor Carlos Custódio, fica a pergunta e depois ainda vem mentir para a população falando que esse dinheiro tem que ser gasto para contratar o show, né? Sendo que a gente sabe que não é verdade. E aí fica a pergunta, o que é mais importante? Gastar aí 5 milhões em festas, sonho de Natal, Arraiá BQ, exposições, ou construir uma escola, ou construir uma unidade básica de saúde, ou gerar esporte na cidade? Professor Carlos Custódio, aconteceu os Jogos Escolares de Barbacena, praticamente sem participação de escolas municipais. Isso é uma vergonha. Repito, praticamente sem participação de escolas municipais. Ou seja, as escolas geridas pelo município praticamente não tiveram participações. Foi uma ou outra, e mesmo assim com muita insistência de pais. Tá? Alegam várias coisas, que não tem bola, que não tem material, que não tem isso, que não tem aquilo. Não dá treino para as crianças. Aí, professor Carlos, ginásio Célio Mazzoni, por exemplo, todo destruído. Os outros ginásios de Barbacena, onde foram os jogos escolares, chovia, alagava o ginásio, sem uma pintura decente. O ginásio totalmente destruído. E a gente sabe que se constrói um ginásio por volta aí de 500 a 1 milhão de reais, e um ginásio poliesportivo top de linha na faixa aí de 3 milhões de reais. Top, mas eu estou falando top de linha, que ainda não tem aqui em Barbacena. E aí se gasta todo esse dinheiro com festa. E como nós já disse, nós não somos contra a festa, não, mas tem várias formas de se fazer festa. Por exemplo, dar estrutura para o próprio cidadão fazer festas no distrito, como já foi antigamente, com palco, com som. Você não precisa de ficar gastando com shows. Também tem empresas que querem tomar conta da festa, o município receberia dessas empresas para a empresa ir lá e montar a festa. Então, são várias formas de se ter a festa sem o município ficar investindo essa quantidade de dinheiro que poderia estar sendo aplicada na área de saúde, cultura, esporte. Então, é realmente uma cidade que precisa de tanta coisa, que se faz uma coletiva de imprensa para dizer que a prefeitura não tem dinheiro,
onde um secretário municipal vai na tribuna da Câmara e diz que se esgotaram todos os recursos do município para se combater enchentes, para ajudar o cidadão com moradia, onde o secretário vai, repito, o secretário vai na tribuna da Câmara Municipal e diz que se esgotaram todos os recursos do município de Barbacena e se gasta essa quantidade de dinheiro com shows, realmente é inexplicável, professor Carlos Custódio. Eu acho que ele esqueceu dessa parte que ele falou que não tinha dinheiro mais. Mano. Eu estou achando que ele esqueceu que ele falou isso ou que ele mentiu, né? Que realmente tem dinheiro, ele só não quer fazer as obras que precisam ser feitas. A obra da Rua Bahia, mais uma vez, está ali parada. Está ali. E é caminho do pessoal que vem para a exposição, vem de carro, né? O ônibus não está passando por ali mais, está passando outro caminho. Então, fica congestionando tudo, né? Porque está parado, porque não tem dinheiro. Né? Falou que não tem, não tem. Mas, assim, realmente, eu acho que o pessoal que confunde muito cultura, eles confundem cultura com entretenimento. Porque o show é simplesmente um entretenimento. A não ser que fosse um show regional, fosse show de cantores aqui de Barbacena, da nossa região, que mostra o nosso tipo de música, que é a nossa cultura, né? Teatro, alguma coisa da nossa região. Aí tudo bem, aí eu entendo como cultura. Agora, contratar Fala Mansa, Calcinha Preta, Gustavo Lima, aquela outra menina que vai vir na exposição agora que eu esqueci o nome, isso aí não é cultura, isso é entretenimento, está trazendo o cantor, né, para fazer a diversão da população, que quem está afim de ir lá, vai lá, se diverte, canta música, escuta música, bebe, volta para casa, vai no outro dia de novo. Então, isso é entretenimento. Cultura, e não. os valores, professor Carlos Custódio, que essa gestão, a atual gestão, que tomou posse em 2021, gastou com festas, shows, entretenimento, se aproxima de quase 5 milhões de reais. Impressionante as cifras. É muito dinheiro, mano. É muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. E se a gente pegar o dinheiro do asfalto também, que não foi bem feito, for juntando isso tudo aí, é muito dinheiro. É muita coisa. Dá os 200 milhões que foi feito coletiva de imprensa para falar que a cidade não tinha dinheiro, ficaria em cerca aí de 200 milhões para arrumar os problemas. Se juntar o dinheiro, que é só essa administração, nem vou falar das outras, não. Só essa. Tem jogado fora com asfaltos, com shows, com contratos milionários, como que nós acabamos de mostrar aqui na tela, e você quer saber de mais contratos milionários, é só ver os outros programas de informação e cidadania, daria os 200 milhões, professor Carlos. Pois é, daria, acho que sobraria ainda. Eu acho que é o seguinte, é por isso que a nossa Câmara não quer que a população vá lá, que assista. Eles não fazem questão nenhuma. O prefeito não quer que ninguém converse com ele, quer que ele fale somente das coisas boas que ele faz, né? Das coisas ruins não precisa comentar porque não tem interesse. Então, gente, enquanto houver essa cultura em Barbacena, eu fiz a festa para a pessoa. É a cultura lá do governo, política do pão e circo, né? Enquanto a população se sentir saciada comendo alguma coisa, se divertindo com alguma coisa, ela não está ligando para a política. Porém, né, mano, várias vezes a gente falou que durante a pandemia, principalmente, a política está em tudo. A política te proíbe de trabalhar, ela te proíbe de trabalhar, de passear, de ir em show, né? Se você vai tomar remédio ou não vai, se você vai tomar vacina ou não vai. Então, ela te proíbe de tudo. Ela te proíbe ou te obriga. Então, realmente, você precisa ver, o Mano colocou aí, ó, eleições 2024, você precisa realmente ver, né, de pessoas que queiram que você esteja lá na Câmara. Vamos para lá, vamos lá assistir, vamos ver o que acontece lá. Vai lá cobrar do seu vereador, que ele falou, poxa, minha rua está ruim, você falou que ia dar um jeito. O vereador não tem como fazer a obra, mas ele pode cobrar do prefeito. Ele tem condições, ele tem muito mais condições do que eu e o Vando, né, de cobrar do prefeito. Ele é o vereador.
ele fiscaliza, né, todo o município. Né? E outra coisa, mano, o mesmo vereador que falou que trabalha no executivo, ele falou que a fiscalização não é assim da maneira que a gente imagina que funciona. Depende de um monte de coisa para ele poder fiscalizar. Ou seja, o cara não quer trabalhar para a população. E eu acho que ali é a maioria. O prefeito está pouco se lixando para a população. Essa história de gente que ajuda a gente é conversa fiada. Tá? E o ano que vem vai começar algum tipo dessa conversinha do mesmo jeito. Gente que ajuda a gente que puxa a gente. Mas, na verdade, aí está todo mundo. Né? Não vou falar, não, que... O pior de tudo é você estudar, se graduar, se pós-graduar em gestão pública, em administração pública municipal, em ciência política, e escutar um vereador falar que a fiscalização não é da maneira que você imagina, realmente. Aí é que dói mais. Ele falou que depende de outros órgãos. Ele falou... estudar um pouquinho. Depende da vontade dele. Mas vamos lá, professor Carlos. Para finalizar o programa Informação e Cidadania de hoje, vamos dar uma pincelada nas eleições municipais de 2024. Está chegando, os grupos políticos já começam a se movimentar a partir de agora, porque a partir de agora é tudo muito rápido. No início do ano, quem quiser ser candidato a vereador, quem quiser ser candidato a prefeito, já tem que estar filiado no partido, porque deu 6 meses, quem filiou, filiou, quem não filiou, não tem mais jeito. E vai existir uma escassez muito grande de partidos, professor Carlos Custódio. Os partidos têm feito fusões, têm feito federações e ainda vão fazer mais. E o número de vereadores de Barbacena passou para 19. Porém, a disputa, na minha análise como cientista político, nunca vai ser tão grande como dessas próximas eleições de 2024. Porque antigamente, um partido ou uma coligação, ele podia lançar até 30 candidatos. Agora, cada partido, partido não pode mais coligar. E se é uma federação, ela trabalha como um único partido. Ela vira um partido só. Então, por exemplo, hoje nós temos uma federação que é o PT, o PV e o PCdoB. São 3 partidos, mas eles trabalham como um só. Então, esses 3 partidos só podem lançar 20 candidatos, professor Carlos Custódio, como qualquer outro partido. E, devido às fusões e federações, muitos vão ter dificuldade de partido. Então, o que traz aí no cenário de Barbacena são os atuais vereadores buscando a reeleição, pessoas que já estiveram na vereança também buscando reeleição, e muitos nomes novos, principalmente nomes ideológicos da direita e da esquerda, buscando aí, e tem tudo para estar tomando lugar na Câmara Municipal, lugar de quem já foi vereador e lugar dos atuais vereadores. Então, a disputa vai ser enorme para a vereança, professor Carlos Custódio. Pois é, mano, igual você falou, quem está federado aí, as vagas têm que ser divididas entre os 2 partidos, ou seja, 10 para cada. Já vai apertando. Aqueles que têm vereadores de Barbacena e ex-vereadores que são do mesmo partido, vai ficar a mesma disputa, se tiver federado, vai ficar a mesma disputa que foi na última eleição. Vai ficar muito cacique num partido só e alguém vai sobrar. É mais ou menos isso, né, mano? Exatamente. E Então, aí nós vamos passar para a disputa de prefeito. Até o momento, não existe nenhum partido, né, repito, até o momento, na cidade de Barbacena, nenhum partido colocou o nome de candidato. Ou seja, até o momento, nós não temos nenhum candidato a prefeito de Barbacena. Está cedo, mas, como eu disse no início, é um pulo. Nós entramos em maio agora, fechamos os olhos, nós já estamos em janeiro. Então, até o momento, sem candidatos a prefeito, vai ser uma eleição difícil. E para a vereança, já a gente ouve falar muitas pessoas já em campanha. Muitos nomes, vai ser uma eleição muito difícil para a vereança. Com certeza. Eu andei conversando aí com algumas pessoas, alguns ex-vereadores que vão realmente voltar a tentar para prefeito
não deu certo, né? Não deu, talvez não queira arriscar mais para prefeito nesse momento, né? Vai voltar como candidato a vereador. Eu acredito, Ana, e torço para que mude, não só os que já estão lá, quanto os que já estiveram. Eu acho que cada um que já esteve lá em algum momento, que seja por pouco tempo, igual alguns vereadores tiveram agora nessa legislatura, eles já tiveram a oportunidade de mostrar para que veio, né? Qual que era a intenção deles. Eu acho que agora é a hora de começar a mudar. A gente viu que o brasileiro começou a gostar de política, né? Eu acho que esses candidatos antigos aí que estão achando que vai levar na maciota, pode até levar. Né? Que a gente sabe que existem muitas coisas envolvidas numa candidatura aí, numa eleição. A gente sabe que muita coisa. Mas eu acho que vai ficar mais difícil. Por quê? Você já esteve lá. Você já ficou lá 4 anos, ou já ficou 8. Né? Tem o Amarildo que ficou, acho que 10 mandatos, não foi, Ué? É isso mesmo. 10 mandatos, ou seja, 40 anos na Câmara. Será se realmente ele fez o que podia fazer ou ele fez só o que ele quis fazer? Só o que interessava a ele? Eu acho que o vereador pode fazer muito mais em vista do que a gente vê lá na Câmara. A gente vê vereadores faltando demais. Curso, nos dias de sessão da Câmara tem curso em Brasília. Eu acho muito estranho fazer curso no dia da sessão. Não sou contra ninguém se especializar, fazer nenhum tipo de curso, né? Quem sabe amanhã o outro vereador, amigo nosso, que está junto com a gente também, precise fazer um curso, mas a coincidência é que toda vez é no dia da reunião. No dia da reunião e no dia que está acontecendo alguma coisa em Brasília. É muito estranho, mas tudo bem. Lembrando também, professor Carlos Custódio, que o programa Informação e Cidadania, como nós dissemos no início do programa, vai mudar o seu formato, vai virar podcast, videocast, como você quiser chamar, e que do meio do ano até o início de 2024 nós vamos dar espaço aqui para políticos, quem quiser ser o pessoal que vai querer ser candidato a vereador, e vai entrevistar aqui no programa candidato a prefeitos, atuais vereadores que quiserem vir. Nós vamos abrir esse espaço para uma discussão política para a cidade de Barbacena conhecer, assim como nós inovamos, foi o primeiro programa que fala de política, que traz os contratos, que coloca na tela e mostra para a população, nós também vamos trazer essa questão política para a população poder conhecer já no novo formato do programa Informação e Cidadania. Com certeza, mano. Até mesmo é um momento, né, que vai ter para que essas pessoas possam, né, de alguma maneira, falar o porquê não fez e por que agora vai fazer. Né? Sempre tem a oportunidade, tem que dar a chance da pessoa falar. Talvez tenha algum motivo que ela não fez. Talvez seja igual o nosso amigo vereador aí, que só pode votar o que o governo manda, mesmo que seja uma coisa que vai prejudicar a população, mas o governo mandou, eu preciso votar. Ou seja, eu acho que Barbacena precisa ter mais. Não é você ser oposição, só oposição ao governo ou só a situação. Você tem que ser um meio termo. Realmente você pesar na balança que quem coloca o vereador lá, o prefeito lá, é a população. E, infelizmente, nós não temos o mesmo poder na hora de tirar, só daqui a 4 anos, elegendo o outro. Mas, como nós não temos esse poder, eu acho que a pessoa que está lá, em nosso nome, deveria pensar melhor e falar, não, peraí, não está certo isso, eu preciso agir de maneira diferente. A população que me elegeu, não foi o prefeito que me elegeu. O prefeito pode até abrir algumas concessões, me ajudar mais do que ajuda o outro vereador, atendendo os meus pedidos, mas peraí, não pode ser assim. Isso aí não pode ser uma moeda de troca. A população não pode ser uma moeda de troca, entre o legislativo e o executivo municipal. A população tem que ser a beneficiada o tempo todo, durante os 4 anos de mandato dos vereadores e do prefeito.
única e exclusivamente a população tem que ter o melhor para ela, e não o melhor entre o legislativo e o executivo. Perfeito, professor Carlos Custódio. Todos os programas Informação e Cidadania, daqui em diante, nós vamos dar uma pincelada no quadro dos bastidores nas eleições municipais de 2024. Tá? Nós vamos continuar trazendo as informações para você, lembrando a você que o número de programas está diminuindo porque nós estamos em construção de um estúdio, onde o formato do programa vai mudar, e você pode acompanhar o programa Informação e Cidadania na página do Facebook, Programa Informação e Cidadania, na página do professor Carlos Custódio, não é professor, é Carlos Eduardo Custódio, na minha página do Facebook, Vando Robson, e no YouTube, no meu canal Vando Robson e no canal do professor Carlos Custódio. Assim que mudar o formato do programa, nós vamos criar um canal próprio também, Programa Informação e Cidadania, no YouTube. Professor Carlos, terminamos mais um programa Informação e Cidadania com muita informação. Quem chegou agora, quem não pegou o início do programa, vai lá, busque. Nós passamos 3 contratos milionários municipais aqui na tela do programa Informação e Cidadania. Informação de qualidade, informação verídica para a população da cidade de Barbacena. Pois é, mano. Eu esqueci de falar, mano. Só voltando um pouquinho aqui, o Rondinelli está aí nos acompanhando aí, irmão do nosso amigo Schneider. Um abraço para o Rondinelli, boa noite. Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente, né, até às 21h13, né, por nos acompanhar, por mandar uma boa noite, né, ajudar a gente a poder fazer esse programa, que é sempre com muito carinho, tem sido, né, bem espaçado, mas é sempre que a gente faz com carinho. A gente aproveitou esse feriado para a gente poder fazer. Vamos tentar aí arrumar um horário para continuar, e assim que ter a nova versão, né, aí a gente vai fazer no final de semana, que vai ter convidado, talvez o convidado também vai precisar, né, ser um horário que seja flexível para ele. E nós agradecemos demais, né, pela companhia de vocês que ficaram para a gente até agora. Muito obrigado e boa noite. Agradeço a todos, uma excelente noite. Quem quiser saber mais sobre o programa Informação e Cidadania, página do Facebook, Programa Informação e Cidadania, tem muito programa com muito conteúdo, e canal do YouTube, Vando Robson, página Carlos Eduardo Custódio também no Facebook. Grande abraço a todos, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos